Oi, meu nome é Erinice, eu moro aqui em Bergen, na Noruega. E hoje, devido a algumas perguntas que eu recebi, principalmente no final de semana, eu quero falar com vocês sobre a volta à escola depois do período de isolamento social, que durou quase 6 semanas aqui na Noruega. Bom, vamos lá? Primeiro de tudo, aqui na Noruega nós tivemos muitos poucos casos de Covid-19. Tá? Foram contabilizadas até essa semana por volta um pouco mais de 200 mortes devido ao Covid-19. O número de infectados também não é tão alto. Nós estamos falando de um país que não é grande, né? Por volta de 5 milhões de habitantes, 5 milhões e meio. Então, relativamente falando, a gente não tem como comparar a Noruega ao Brasil. E também não temos como comparar os dois governos. O governo norueguês está sendo muito apoiado por todas as decisões que foram tomadas. Lógico que, como em todo lugar, existem pessoas sempre contra, existem pessoas a favores, mas algo é verdadeiro. Durante esse período, foi contabilizado um número gigantesco de pedidos de seguro-desemprego. Foram muitas pessoas que perderam seu emprego nessas últimas semanas. Bom, falando da flexibilização do isolamento social, que está acontecendo aqui de forma gradual. Nós voltamos às escolas durante essa semana, na segunda-feira, hoje é dia 3 de maio, então na segunda-feira nós voltamos às escolas. Os jardins de infância, que são as creches, voltaram uma semana antes, já estão há 2 semanas funcionando, e já existem casos em alguns jardins de infância de pessoas que foram contaminadas com Covid-19. Eu vou aqui falar para vocês as minhas primeiras impressões sobre como foi essa semana na escola em que eu trabalho. Lógico que são algumas regras que todas as escolas seguem, tem alguma diferença para o jardim de infância, porque nós estamos falando de crianças maiores. O jardim de infância aqui funciona com crianças com cerca de 1 ano até 6, e as escolas, elas funcionam com crianças a partir dos 6 anos. A criança entra na escola no período de agosto, no ano que faz 6 anos, e a escola infantil vai, então, até o 7º ano. Essa é a escola infantil. Da primeira até a 4ª série, as crianças voltaram à escola essa semana. Do 5º ano em diante, elas vão voltar só... não sabemos quando ainda, mas elas continuam com as aulas online. Primeira e 4ª série voltaram à escola essa semana. Como está sendo na escola essa semana? Bom, primeiro eu vou falar um pouco da nossa rotina. As crianças aqui na Noruega, elas entram na escola e geralmente elas ficam das 8h30 até 1h da tarde no período escolar. Isso não é regra porque, dependendo da classe, da série em que ela se encontra, ela pode ficar um pouco mais na escola. Mas geralmente o 1º e o 2º ano ficam durante esse período. Do 1º ao 4º ano também existe a possibilidade de ficar na CEFU, que é como se fosse o período integral no Brasil. Se a criança ficar nesse período integral, ela pode entrar a partir das 7h30 da manhã e ir embora às 16h30. Eu trabalho como assistente aqui, eu tenho formação como professora no Brasil, mas trabalho como assistente aqui, com crianças em geral, e às vezes dando assistência a apenas uma criança. Isso é assunto para outro vídeo, mas eu também trabalho nesse período integral. Às 7h30 da manhã, então, a criança chega, lógico que algumas chegam só às 8h30, e ali, durante esse período de pós-Covid-19, a gente ainda tá com Covid-19 como um grande vilão no mundo inteiro, mas aqui já começou a existir essa flexibilização, né? Tudo já começa a voltar ao normal aos poucos e a gente tenta encarar as coisas da melhor forma possível, de forma muito positiva. Então, quando as crianças chegam, essa primeira semana, cada grupo, ele funciona com mais ou menos 13 a 14 crianças. 13 a 15 crianças, talvez, dependendo do tamanho da sala de aula, porque na sala de aula as crianças precisam ficar em carteiras, em mesas que fiquem até 2 metros de distância uma da outra. E essa coisa de manter a distância é algo que a gente tem que falar o dia inteiro com as crianças. Mantenha a distância, mantenha a distância. É algo que tem que se lembrar o tempo todo, até a gente esquece, então imagine crianças pequenas. Quando as crianças chegam, elas já receberam, os pais receberam antes, onde cada grupo vai ficar do lado de fora da escola. Como a gente não tem do 5º ano em diante na escola, a gente está com salas disponíveis para usar.
E isso é muito positivo em relação às escolas, porque essas salas disponíveis a gente consegue usar e houve, então, a divisão de alguns grupos maiores em outros grupos. Por exemplo, no segundo ano que eu trabalho, a gente tinha 2 grupos. Agora nós temos 3 grupos. Esses foram divididos em 3 grupos de maneira que não fiquem muitas crianças na sala de aula e a gente consiga acompanhar todas elas e tem essa distância mantida para que não haja contaminação. É isso que a gente está tentando fazer. Então, os grupos são divididos, existe a professora, existe, às vezes, um professor assistente também na sala de aula, às vezes 2, dependendo da sala de aula e da necessidade dos alunos. Quando as crianças chegam, já tem ali alguém lá fora esperando. No horário escolar, a partir das 8h20, o professor já está esperando as crianças que vão ficar ali fora, mantendo a distância. Quando elas entram, tem um guarda-roupa onde a gente coloca as jaquetas, coloca os sapatos. Isso já é algo que existe aqui. A gente não usa o mesmo sapato do lado de dentro, que a gente usou do lado de fora. As jaquetas também ficam penduradas em um guarda-roupa especial. E a gente não consegue colocar todas as crianças de uma vez só nesse guarda-roupa agora, porque a gente tem que manter 2 metros de distância também dentro do guarda-roupa. Então, as crianças têm um lugar fixo onde elas ficam do lado de fora, esperando que a gente mande uma a uma para dentro. A gente geralmente está mandando 5 crianças mais ou menos, depende do tamanho do guarda-roupa, para que não fiquem todas empilhadas. Primeiro e segundo dia a gente usou muito tempo com essa rotina, até as crianças se acostumarem com tudo isso. Na hora que entrou, lavar as mãos. A gente lava a mão absurdamente muitas vezes durante o dia, vocês não têm ideia. As nossas mãos, assim, algumas crianças já estão sofrendo de eczema nas mãos, estão com feridas nas mãos, adultos também. As minhas mãos, assim, estão super secas de tanto que se lava, porque além de lavar no trabalho, a gente também tem que lavar em casa, cada vez que entra em casa. E na escola, as crianças entram. Aqui, a gente tem a facilidade que toda sala de aula tem uma pia com algumas torneiras, 3 a 4 torneiras geralmente essa pia, e a gente consegue colocar 2 crianças de cada vez para lavar as mãos. Já tem um dispensa com sabonete, tem um papelzinho para secar essas mãos, e vai de 2 em 2, já tem as marcações parecidas com as marcações que se tem em supermercado, para mostrar para as crianças que elas precisam manter essa distância. Cada mesa na escola que eu trabalho, as crianças têm os seus próprios lápis, o seu próprio material, para não haver esse empréstimo. A gente conversa com elas, que cada um tem o seu, a gente não precisa sair do lugar em momento nenhum, as crianças só saem depois de levantar as mãos, falar o que elas precisam fazer para que não haja o contato dentro da sala de aula. A gente está tentando ficar o mínimo possível dentro da sala de aula. Então, as crianças já tinham antes 3 intervalos durante o período escolar. Elas continuam com esses intervalos. Esses intervalos existem para que as crianças não fiquem o tempo todo fazendo exercícios, para que elas possam respirar do lado de fora, brincar juntas, porque é muito importante essa fase infantil da brincadeira, e isso também é assunto talvez para um outro momento. Do lado de fora, cada grupo tem também o seu local específico do lado de fora. A gente não quer que elas se misturem. E a gente tem também brinquedos específicos para cada grupo, para que ali fora elas podem brincar com os mesmos brinquedos, mas elas não... A gente ensina elas que elas não podem colocar as mãos, por exemplo, na boca, não podem colocar as mãos nos olhos, não pode tocar um no outro, elas podem compartilhar os brinquedos, mas no final do dia esses brinquedos são todos lavados. A gente também lava os escorregadores, a balança, no final do dia. Existe a higienização também dentro da sala de aula. Cada vez que as crianças vão comer o seu lanche, elas precisam lavar as mãos. E depois de comer os lanches também precisam lavar as mãos. A gente lava as mesas, limpa as mesas antes delas comerem e depois delas comerem. Além da higienização que a gente faz durante o dia, também existe a equipe que trabalha com limpeza na escola, que faz uma higienização muito mais profunda do que a gente faz. E daí, quando acaba o período escolar dessas crianças, elas podem ficar, algumas ficam no período integral, algumas vão para casa. As que ficam no período integral, a gente fica o maior tempo possível também do lado de fora com elas. Então, elas já sabem em que lugar elas vão ficar lá fora, já sabem as regras sobre os brinquedos que elas vão usar, como elas vão usar. E lá fora a gente vai com um grupo de cada vez, cada grupo tem o seu horário sempre para ir para fora, para que a gente não choque um grupo com o outro.
E ao entrar é a mesma rotina. Volta, quando a gente sai, lava as mãos, quando a gente entra, lava as mãos. Primeiro guarda-roupa, pendura a jaqueta, coloca o sapato no lugar, coloca o sapato de ficar do lado de dentro, lava as mãos, senta no seu lugar, sem ter contato nenhum com as outras crianças, hora do lanche de novo e depois a gente vai para fora. E fica lá fora, as crianças já levam as mochilas e tudo que elas precisam, as roupas e tal, para casa, que a gente está evitando deixar coisas no guarda-roupa para que haja uma respiração maior ali no ambiente, né? Que o ambiente não se contamine também. E ali fora, algumas têm um horário fixo de ir para casa já, aqui nós temos muita segurança, as crianças então conseguem ir para casa sozinhas, algumas delas que moram muito próximo da escola, outros os pais vão buscar e já avisam que horário vem, porque os pais não podem entrar na escola durante esse período, então eles geralmente ou ligam ou avisam que horário que a criança pode ir até o estacionamento. E os que precisam chegar mais próximos para buscar as crianças, eles já sabem que lugar que eles precisam ir da escola para buscar as crianças, ou a gente vai encaminhando aos poucos e assim a gente vai entrando na rotina. Foi uma semana bem tranquila, muito trabalhosa. Eu acredito que para todos nós foi uma semana com coisas novas, com rotinas novas e muita preocupação, né? A gente trabalha com criança, então tem uma preocupação muito grande. Segurança na hora da higienização também. Cada vez que a gente entra numa sala e sai de uma sala, a gente precisa lavar as mãos, então a gente lava as mãos muitas vezes. Entra no banheiro, lava as mãos, tem álcool em gel nos corredores, principalmente para os adultos, que a gente precisa ir de um lado para o outro, às vezes, para buscar algo. E os banheiros também, os grupos não compartilham os banheiros, tem um banheiro para cada grupo. E todas essas medidas de segurança estão acontecendo para que a gente tenha essa flexibilização do isolamento de forma gradual. Então as coisas aqui elas começam a funcionar pouco a pouco. Isso pode acontecer em todos os países, em todos os lugares, depende do caso. Que cada caso tem que ser estudado de forma isolada e a gente tem que ver como funcionaria tudo isso. Aqui é tudo muito incerto, porque só nessas 2 primeiras semanas existem já jardins de infância com adultos que foram contaminados com Covid-19 e já precisam ficar em quarentena, né? E crianças também que precisam ficar em quarentena. A gente faz essa divisão de grupos e nós adultos também não temos contato com outros adultos. Um adulto que começa a trabalhar com um grupo logo cedo, ele vai com esse grupo até o final do dia sem a gente trocar, sem a gente ter contato um com os outros. O mínimo de contato, falar muito à distância, assim, só para avisar o que a gente precisa, se a gente precisa de algo, se eles precisam de algo. É uma comunicação que acontece por telefone, cada grupo também tem o seu próprio telefone, a gente se comunica por telefone dentro do mesmo local para a gente não precisar ter muito contato. O nosso intervalo, por exemplo, cada um tem o seu local fixo de intervalo, que é todos os dias, tem o nosso nome marcado no lugar que a gente vai pegar o intervalo. Uma mesa, geralmente, para cada pessoa, para a gente não ter esse contato também uns com os outros. Porque caso aconteça a contaminação, a gente sabe que grupo que precisa ficar em quarentena. Tá tudo muito novo, tudo muito incerto, a gente precisa acompanhar os números durante as próximas semanas e pensar assim positivo, torcer para que tudo dê certo, logo todo mundo fique bem e tudo volte ao normal. Esses são os casos aqui em Bergen, na Noruega, né? Então, como eu falei antes, a gente não tem como comparar com os casos no Brasil ou em outros lugares do mundo. A Noruega foi muito feliz em começar o isolamento em 12 de março. Nós estamos hoje no dia 3 de maio, então são semanas onde houve isolamento. Muitas pessoas concordam com essa volta às aulas, muitas discordam, porque como tudo na vida, né, existe o positivo e existe o negativo. E a gente precisa esperar agora para saber como que vai ser o desenrolar de tudo isso, se os números vão crescer, se vão diminuir ou se vão ficar iguais, a gente não sabe, porque também não é só isso que conta. Essa semana, além das escolas funcionarem, salões de beleza abriram, outras lojas abriram, muitas coisas voltaram a funcionar normalmente, shopping centers estavam lotados essa semana. Então, é aquela expectativa, assim, para saber como vai ficar tudo no futuro, que com certeza vocês também têm. Bom, é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.